Diferente dos dias atuais, nos tempos bíblicos, os nomes eram muito importantes. O significado do nome era muito levado em conta. Os nomes não eram dados por serem bonitos ou por pertencerem às pessoas famosas. Eles eram dados ou mudados de acordo com as circunstâncias ao redor, ou refletindo sobre o caráter da pessoa. Meu nome, por exemplo, é Darwin, dado por meu pai cristão. Mas nos tempos bíblicos, isso seria improvável, uma vez que a referência para o meu nome não é lá de um amigo de Deus. Mas enfim, quando pensavam num nome para a criança, os pais costumavam procurar boas referências, pensando no que seus filhos irão se tornar no futuro. Carimbo. Mas também, quando Deus escolhia um homem para ser profeta, parece que o nome dele era muito relacionado com a missão, para a qual Deus o encarregou. Confira agora alguns nomes destes homens e profetas. Abraão. Abraão, marido de Sara, pai de Isaque, foi um homem que decidiu buscar a Deus, numa época onde Deus não era muito popular. O Senhor então o chamou para deixar sua terra pagã para uma terra muito melhor, onde Abraão iria viver com sua família e com os seus descendentes depois dele. Mas o problema é que o rapaz não tinha filhos, ou melhor, ele não tinha um sequer. Então Deus promete para ele descendentes tão numerosos quanto as estrelas. E, curiosamente, o seu nome Avraham, do hebraico, significa exatamente isso, pai de muitos povos. E hoje, pela fé, até eu e você somos filhos dele. Enoque. Enoque foi um homem muito interessante. Andou fielmente com Deus durante 300 anos e então foi transladado para o céu. Ele era muito devoto ao divino, um verdadeiro amigo de Deus. Bem, o nome dele, Hanok, do hebraico, significa iniciado ou consagrado. E acho que não preciso me delongar, porque você já encaixou as coisas e já conectou as peças. Agora todas as peças se encaixaram. Enoque foi um verdadeiro exemplo do que nós que vivemos na iminência da volta de Jesus, devemos ser, para que possamos ser transladados como ele. Moisés. Depois que o imperador egípcio, por medo de uma possível rebelião, ordenou a morte de todos os meninos hebreus que não tinham caminhado, Moisés, um destes meninos, foi preservado e escondido pelos pais, até que não o podiam mais fazer. Então resolveram colocá-lo num cesto e o soltar nas correntezas do rio, de onde foi posteriormente resgatado pela filha de Faraó. A ele foi dado o nome de Moisés, do egípcio, Moses, que significa filho de ou gerado por. Provavelmente, o seu nome completo seja Rapi Moses, filho do Rapi, o deus Nilo. Mas também tem uma outra interpretação do seu nome do hebraico, que é o que nos interessa aqui. Moshe, ou Machá, do hebraico, significa tirado de ou salvo de. Dificilmente podemos desconectar o elemento água do seu nome. Então, a tradução seria salvo das águas. Alguns vão mais além, conectando seu nome ao milagre do Mar Vermelho, onde o povo foi salvo daquela forma que você já sabe. Você está gostando desta conexão? Já deixa aquele gostei para que o YouTube possa recomendar a outras pessoas. Samuel. O nome do último juiz em Israel é uma esperança viva para o clamor dos israelitas nos dias da opressão inimiga. Como você se lembra, os israelitas foram duramente afligidos pelos povos ao redor nos dias dos juízes, e de vez em quando clamavam a Deus, e ele ouvia, e mandava um juiz. Sim, o nome Samuel significa Deus ouve. Para mim, isso é muito incrível. Veja que o drama que precedeu o ministério de Samuel foi a derrota do povo de Israel e a tomada da Arca da Aliança. Israel ficou perplexo perante esses acontecimentos e voltaram para Deus. Agora você entende por que Samuel recebeu esse nome. Muitos estudiosos dizem que tem a ver com a oração da sua mãe. Eu não descarto isso, pois é lógico, mas que o seu nome também está relacionado com o contexto da época, é evidente. Elias. Nos dias do rei Acabe, o povo estava profundamente envolvido na idolatria ao deus rival de Jeová, o touro Baal. Israel fez uma junção ou mistura do Deus verdadeiro com os deuses pagãos, principalmente com Baal. Então Deus enviou o profeta Elias com a mensagem: Até quando tereis pensamentos divididos?
Se Jeová é Deus, seguiu. Se é Baal, então seguiu, pois. Bem, você conhece a história. O nome Elias significa Jeová é Deus. Olha, o homem traz já uma dica para o povo em seu próprio nome. Muito interessante. Legal! Bem louco! Jonas. Agora presta atenção no seguinte. A história do profeta Jonas é talvez uma das mais populares da Bíblia. Todo mundo conhece bem. Mas você sabia que essa história nos ensina o quanto Deus é misericordioso? Sim, mesmo para um povo tão cruel como os ninivitas. Se arrependerem, Deus arrepende e os perdoa. E o nome de Jonas, ou João, que são a mesma coisa, vem da palavra Iohannes, que significa Deus é misericordioso, ou a misericórdia de Deus. Não acha incrível? Realmente. Jesus. O nome do Salvador, Yeshua, também carrega o caráter de sua missão. E o que significa? Bem, significa Deus é o Salvador. Muito interessante, não é? Como você sabe, ou espero que saiba, Jesus veio para salvar-nos, não em nossos pecados, mas dos nossos pecados. Por isso, o nome dele é Deus e Salvador. Ellen Goldwhite. Olha que absurdo! Olha que, sabe, coisa estarrecedora. É um negócio fora do cabo isso aí. Paciência. Se Ellen White for profeta, seu nome também deveria carregar a identidade de sua missão, não é mesmo? Tá bom. Bem, a compreensão historicista das profecias do Apocalipse entende as 7 igrejas como 7 períodos históricos pelo qual a igreja cristã passaria, e que hoje estamos no período de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é estranhamente arrogante e autossuficiente que se gaba da sua rica sabedoria e imaculada justiça. E qual é a recomendação que Deus faz para esta igreja? Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio, para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Apocalipse 3, versículo 18. Curiosamente, seja agradável para você ou não, o nome de Ellen White carrega todos esses elementos. É mesmo, é? Vamos começar com Ellen. Ellen tem uma raiz incerta. Algumas línguas o definem como algo reluzente, o que brilha, ou o que traz uma visão mais clara. Outras o definem como virtude, ou resplandecente, tocha, ou ainda aquela que é iluminada. Outras ainda o traduzem por aquela que adquiriu esclarecimento, ou visão iluminada. Curiosamente, Jesus aconselha os laodiceanos para comprarem colírio a fim de que vejam, ou para melhorar a vista e conceder uma visão mais clara. Você pode discordar de tudo isso, claro, respeitosamente. Deixe sua opinião nos comentários. White. Como a maioria já sabe, white significa branca, o que remete à vestidura branca, que Jesus aconselha a comprar dele, ou seja, sua própria justiça imaculada. Gold. Gold significa ouro. Também faz uma alusão ao ouro refinado que Jesus recomenda para dele comprarmos. Assim, o nome Ellen Goldwhite é um constante apelo de Jesus ao povo de Laodiceia, aqueles que julgam ser autossuficientes. E olha que não estou falando apenas dos adventistas, mas de todos os cristãos nessa época de terrível apostasia. E aí, qual desses nomes foi mais marcante para você? Você conhece algum outro personagem com nomes interessantes? Deixa aqui na interação. E não se esqueça de se inscrever e compartilhar.